Salve, salve, meus irmãos, tudo na paz? Começando mais uma live. Algumas coisas interessantes para falar no dia de hoje. Quero saber a opinião de vocês sobre algumas coisas, mostrar algumas outras coisas e falar com vocês. Eu ando fugindo muito da live porque é quente aqui para fazer, sabe? É muito quente. Mas não deixei vocês sem vídeo. Teve os compilados do Pai Joaquim e tenho tido aqueles vídeos curtinhos essa semana toda para vocês. Falar também que nós estamos no mês de fumação. Salve, seja abençoado o trabalho de hoje. Estamos no mês de Oxum, minha mãe. Agora, deixa eu puxar ele para cá para ele não atrapalhar muito a gravação da live, senão vai ficar subindo fumaça, vai ficar atrapalhar a imagem. E eu quero o feedback de vocês. Como é que vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Eu tô entrando 30 minutinhos mais cedo hoje porque eu tenho compromisso e eu não queria ficar sem fazer live hoje. Rosane Sena, boa noite, seja bem-vinda. Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Fala comigo. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês hoje. Zezé Nandes, boa noite. Antônia, seja bem-vinda. Boa noite. Comentar para vocês que nós estamos no mês de Oxum e que eu ando fazendo algumas coisas bem interessantes, tirando o trabalho que eu faço comumente, que são os trabalhos de umbanda, o jogo de búzios, a mesa radiônica, e todo o processo aqui de vocês talvez não tenham entendimento, que é fazer edição de vídeo, fazer os cortes dos vídeos, fazer as coisas para vocês. Eu tenho feito algumas coisas interessantes, então eu achei interessante também criar um lugar onde eu vou deixar algumas dicas escritas para vocês. Tem alguns vídeos meus lá também, que eu criei um blog para deixar algumas coisas inscritas para vocês e tô trabalhando nele também. Criei uma conta no Kawaii também, não me adaptei ali, mas tô tentando. E quero voltar com as lives aqui, aproveitar o dia fresco. Hoje tá um dia fresco no Rio de Janeiro, coisa que eu não via já tem um bom tempo. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Tudo na paz? Então, falar sobre algumas curiosidades, dar algumas dicas também, principalmente algumas dicas que estão lá no blog. E eu quero passar isso para vocês hoje. Como eu posso dizer? E logo para isso, não vou fazer vocês perderem muito tempo, não. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Fazendo a mágica da edição. Captura de tela. Ei. Vocês estão vendo aí? Falem comigo. Por favor, falem comigo se vocês estão vendo aí na tela o que eu estou mostrando aqui agora. Estou esperando o feedback de vocês. Estão vendo? Esse daqui é o blog. O endereço do blog eu vou colocar aqui para vocês agora. Rádio Reforma Interna. Blog spot.com. São poucas as pessoas que utilizam o Blogger ainda nos tempos de hoje, mas eu achei interessante, é um lugar gratuito que pode deixar informações guardadas para vocês, e eu estou colocando aqui algumas. Vocês podem ver aqui a importância das velas, das cores das velas. O último vídeo do Luizinho. Uma coisa que eu vi e que eu realmente pensei que era uma coisa mentirosa, que era um fake, mas olha essa aqui. Uma tumba com a imagem muito parecida com a da Marge Simpson. Eu achei que isso era uma mentira, achei que isso era um fake. E eu fui pesquisar a respeito, tanto é que eu coloquei aqui como se fosse uma curiosidade.
porque não é fake. Não é fake. Eu achei isso aqui estranhíssimo, mas realmente não é um fake. Achei isso em vários portais de notícias, inclusive na CNN. Mostrar mais coisas para vocês aqui, falando dos Erês, que foi o mês dele, né? Saímos dos meses dos Erês para entrar no mês de Oxum. Falando alguma coisa aqui sobre os Odus. E você pode vir aqui, ó, postagens mais antigas. Aqui eu ensino como você pode calcular o seu Odu. Achei essa postagem aqui prontinha, revisei ela e tá aqui para vocês. As leis do hermetismo e por assim vai. Isso aqui que é a base do meu trabalho de magia, que é a frequência dos órgãos do corpo e as frequências em Hertz. Aqui no canal já tem bastante vídeo falando sobre frequências. Aqui, ó. Alívio de dor física e emocional e por assim vai. Eu queria mostrar muito isso para que vocês tenham acesso a isso, esse tipo de informação organizada. Então eu vou falar mais algumas coisas aqui sobre magia e Umbanda. E com certeza minha próxima postagem deve ser algo relacionado à questão de trabalhos para Mãe Oxum. Queria mostrar isso aqui para vocês. Era bem isso que eu queria mostrar. Vamos voltar aqui à mágica da edição. Voltando para mim. 1, 2, 3. Voltou? Voltei? Estou de volta? Queria mostrar isso para vocês, para que vocês tenham essa área de acesso. O endereço está aqui. Eu vou passar a colocar esse endereço em todos os vídeos, para que vocês possam ver as publicações que são feitas lá. Que mais que eu tinha para falar? Falei que eu criei uma conta no Kawaii também, mas ainda não me adaptei lá. Lá no Kawaii, e se vocês forem no Kawaii procurar Rádio Reforma Interna, é bom, me ajuda. Mas lá no Kawaii você tem um problema que é fugir dos tigrinhos, fugir dos esbetes, fugir de tudo isso, porque o que mais tem lá é isso. Nossa, eu entrei, tem mais ou menos o que, uns 3 dias, e isso parece que é o conteúdo em peso, todo tipo de esbete, todo tipo de tigrinho, e uma opinião minha. Tanto é que eu já neguei para... Não veio um patrocinador para esse canal. O patrocinador que perguntou se queria fazer era o Tigrinho. E eu não quis colocar aqui no canal, sabe? Eu não sou adepto. Não acho que seria saudável. E não combina com o conteúdo aqui do canal. Por isso que eu não aceitei e particularmente não gosto. Tinha essas coisas para falar para vocês. Que já mostrei ali também que é algumas dicas. Tem algumas dicas lá tanto de oração quanto de questões. Eu acho que seria muito relevante para vocês estudarem. Lembrei. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês e eu queria muito o feedback de vocês. Eu tenho alguns colegas que eles não têm interesse muito na Umbanda que eu pratico, mas têm interesse nas magias que eu faço na questão da bruxaria natural e hermética que eu pratico. Então, eu queria saber se vocês gostariam que eu começasse a postar um pouco mais falando de bruxaria também, aqui eu pratico, aqui junto com o conteúdo de Umbanda que vai continuar vindo. O que vocês acham? Temos bruxos e bruxas aqui na live? Tanto é que eu tô de preto hoje. Tanto é que o trabalho de magia que eu vou ter que fazer daqui a pouco é um trabalho de bruxaria. Mais para bruxaria e menos para Umbanda. Tô pensando em trazer isso para cá, se bem que meus trabalhos de bruxaria e a magia de Umbanda, eles se intercalam assim, ó, muito fácil. Então são essas coisas que eu queria passar para vocês e quero saber dúvidas, estou com saudade de bater papo. Como eu falei no começo aqui, eu fujo das lives, é cachorro latindo, porque é muito quente aqui. Aproveitar o dia fresco hoje, eu quis fazer essa live para vocês, não fugir. Mas eu não deixei vocês sem vídeo. Tem vídeo de Pai Joaquim, tem tido bastante short. Compartilhe os vídeos do short, gente. O YouTube fala assim, ó, quanto mais shorts você colocar, melhor para divulgação do canal. Eu não consigo ver isso. Mas todo dia vem um aviso do YouTube, coloca short, eu tô colocando.
talvez uma complemente a outra. As duas funcionam muito bem. Funcionam muito bem. Tanto é que existem certas palavras de poder dentro da bruxaria que eu pratico que elas não seriam assimiladas dentro de uma cultura de Umbanda. Porém, se aplicadas, realmente se complementam. Tipo, 1 milhão tetragramaton para finalização e potencialização de um determinado trabalho, dependendo da força que você está mexendo, funciona que é uma beleza. Funciona que é uma beleza. Eu também me sinto melhor aqui, ô Antônio. Eu gosto muito do YouTube. E é minha casa, né? É aqui que eu, que eu fundei, que eu vou continuar estando. Mas eu acredito que. Como é que eu posso falar isso sem parecer grosseiro? Hoje em dia, tudo é IA. Tudo é IA. E eu criei um IA, uns videozinhos curtos. Acho que não tem a menor possibilidade de eu colocar aqui no canal. Eu criei um outro lá só para você mandar umas mensagens motivacionais em inglês. Mas sabe quando falta. Eu vou falar que a IA falta humanidade, isso é óbvio, mas não é essa questão. Parece que falta uma atenção devida para quem você está direcionando aquilo. Entende o que eu quero dizer? Então eu prefiro muito mais estar aqui falando com você, com vocês, perdão, fazendo cortes de conteúdos que eu acho, partes de conteúdo que foram gravados, que são relevantes, do que gerar conteúdo em IA. E confesso que eu ando vendo muita coisa feita por IA e que estou tendo dificuldade, às vezes, até de entender. Mas não é pela questão de, como é que eu posso dizer, ser uma coisa que não é bem feito, é até muito bem feito. Não estou falando de questão de criação de imagens ou de um roteiro, alguma coisa assim. Mas eu estou falando das formas humanizadas que estão a ponto de substituir como se fosse uma pessoa real. Tanto é que eu fiquei. Você vê atores famosos, personalidades brasileiras sendo colocadas em situações que elas não estavam ali. Tipo, para fazer propaganda de um produto que ela nunca fez. Então, eu vejo isso com um certo receio, porque isso pode dar muito problema. Pode dar muito problema. E meus irmãos e irmãs, viram alguma coisa que é muito fácil, principalmente direcionado a alguma coisa relacionada a esses jogos que foram liberados aqui, sempre bota um pé atrás e tem um site chamado Reclame Aqui. Sempre vai no Reclame Aqui, dá uma olhada sobre o assunto que você está pesquisando, que aquilo pode não estar sendo verdade. Eu peguei um monte de coisa assim essa semana. Tipo uma propaganda da Bosch, que você fazia um registro, um cadastro, e você poderia ganhar uma mala de ferramentas da Bosch. Para mim seria ótimo. E fui no Reclame Aqui para dar uma olhada. Fake. E tá tudo muito bem, tá tudo muito bem feito. Bom, já falei de muita coisa que não é de espiritualidade, né? Já falei de algumas coisas que não são espirituais, mas que como é reforma interna, eu acredito que sejam pertinentes para auxiliar vocês na caminhada de vocês com algumas percepções que talvez vocês não tenham tido. E talvez tenham tido até melhor do que eu, mas eu acredito que essas informações podem ser úteis de alguma forma para vocês, principalmente com essa questão de ar. Ó, abre o olho com essa questão. Vamos lá. Mês de minha mãe Oxum. Eu vou trazer conteúdo aqui explicando como fazer uma boa oferenda para Oxum. Oferenda para Oxum pode ser feito dentro de casa, amor, de todos os tipos, tá bom? Não é somente o amor entre homem e mulher. A utilização das velas, a utilização dos elementos. O que mais? Quero falar também da força das águas de Oxum, como elas podem ser utilizadas no trabalho junto a outras entidades. E eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a maioria dos trabalhos, a maioria das ritualísticas que nós fazemos, sempre é feito com um copo d'água, ou com água como um dos elementos, sendo a água doce elemento principal de Oxum.
um elemento da vida, um elemento que mantém e garante a vida. E tem a sua funcionalidade junto a todos os orixás em todos os trabalhos, sendo o elemento primordial de Oxum. Então, levando isso em consideração, tem muitas funções em muitos trabalhos, principalmente o fluidificar uma comunicação, o fluidificar um contato, ou seja, a facilitação do mesmo, em todos os trabalhos que é aplicado. Então, muitas das vezes nós fazemos isso de forma mecânica no nosso dia a dia e não levamos em consideração que nós estamos trabalhando com a energia direta da orixá, ou melhor, da Iabá, Oxum. Então, trazer algumas percepções para vocês e algumas informações sobre como utilizar isso, eu acho que vai ser bem relevante nos dois campos. No campo da magia, que eu pratico, e no campo da Umbanda. É interessante colocar que alguns desses camaradas que eu converso, eles não assimilam o que os meus deuses dentro da magia, da tríade mágica, são os meus orixás, da minha coroa. E isso potencializa muito o meu trabalho dentro da magia. Diferente de eu ter escolhido um panteão diferente, da qual eu não cultuo. E eu poderia fazer isso sendo que eu tenho um deus que não é do panteão cultuado pela religião Af, nenhuma delas, mas sim pela egípcia, que é Tote, a qual eu me apego em algumas questões, principalmente na busca de conhecimento e sabedoria, sendo que a energia de Tote é totalmente afim à energia de meu pai Oxóssi. Conhecimento. Então, percepções que geralmente quem está começando no caminho da bruxaria talvez não tenha um entendimento que uma coisa muito necessária, além da fé e do conhecimento que você tem, é a organização mental para saber utilizar bem a sua fé e aplicar o conhecimento que você tem. Então, desde os elementos, a forma que você coloca e a energia que você coloca neles, eu acho que é interessante para que isso funcione, essa matemática de tudo isso funcione, fé, elementos, conhecimento, essa matemática funcione, você precisa ter organização mental para fazer ela funcionar. Então eu quero tentar trazer um pouquinho disso para vocês, porque nós levamos com... E eu também, vamos colocar assim, eu também levo com pouca atenção quando nós vamos fazer uma simpatia. Mas quando eu posso fazer essa mesma simpatia como se fosse um ritual mágico meu, o assunto fica sério. A coisa mais simples como botar uma vassoura atrás da porta. Então, toda a organização mental para que aquilo funcione não seja só uma simpatia banal do qual você não sabe o porquê, o motivo nem a força envolvida. É diferente de quando você pega uma vassoura nomeada, qual você deu poder a ela pelo nome. Eu já apresentei minha vassoura, Dona Isabel, aqui para vocês. Já tem anos no trabalho. E ela continua lá no lugar dela, do lado do altar. Então, é a partir do momento que nós nomeamos, damos força a um elemento, porque dentro da magia nós damos vida com a nossa energia aos elementos que nós vamos utilizar, isso numa questão de baixa magia. E quando damos nome a um elemento que nós vamos utilizar e oferecemos esse elemento nomeado para uma determinada entidade trabalhar junto a nós quando utilizamos esse elemento, isso se torna alta magia. Como uma capa, por exemplo, como o meu manto de trabalho dentro da magia, que é uma coisa totalmente diferente de um manto da roupa que eu trabalho dentro da Umbanda, que é a blusa branca ou a preta, dependendo da gira que nós vamos trabalhar. Muito simples. Variando talvez por alguma roupa colorida numa gira de herê ou a preta e branca, na de preto velho. Então, eu quero trazer mais desses conteúdos para vocês aqui na live, fora todo o conteúdo que eu vou trazer aqui com o Fernando. Vamos responder vocês um pouquinho. Antônia, gosto muito mais do YouTube, respondi, beleza. Nalva Podóloca, eu gostaria sim, axé. Talvez uma completamente diferente. Carloto, beleza, Maurício. Toda informação é bem-vinda. Boa noite, Eni. Seja bem-vinda. Rose Barreto. Obrigado, Rose, pela presença. Também acredito disso e por isso que eu acho que é verdade, então estou passando. Vanessa Costa, infelizmente não tenho mais contato com o médium Diego. Eu perdi o contato dele, eu não tenho o contato dele, eu também queria conversar com ele, mas eu perdi o contato dele e perdi há anos.
Então você desculpa, eu não posso te ajudar com essa questão. Rose, eu tinha uma bruxinha dentro de casa e sumiu. Rose, a bruxinha é um elemento mágico que nós podemos ter dentro de casa para uma determinada função. Da mesma forma, eu aqui no canal já mostrei para vocês algumas vezes como energizar um cristal. Vocês podem estar energizando outro elemento de uma outra forma para uma determinada função. Uma bruxinha, encantamento, segurança pode ser pode ser um elemento para muita coisa. O Fernando, uma vez aqui conversando num vídeo comigo, eu acho que a gente deixou isso no vídeo. Que quando a gente entra na casa de macumbeiro, a gente vê um monte de coisa e cada um tem uma função. Então, é assim, não é à toa. Não é à toa que às vezes nós num canto atrás de uma porta tem um copo d'água com uma pirita, uma vassoura de bruxo, uma turmalina negra, e às vezes encontra uma pirita na cozinha, aí sim é um bom lugar, que é prosperidade, abundância. Então, às vezes uma imagem aqui, uma imagem ali, eu não sou muito de ter imagem, eu tenho pouquíssimas imagens, mas agora elemento eu tenho bastante pela casa. Então, é saber trabalhar e entender isso para que vocês possam estar colocando de uma forma aplicável no conhecimento de vocês. Minha mãe fala que eu sou Feng Shui ao contrário, eu nem nunca estudei Feng Shui, mas o que eu faço aqui em casa com o conhecimento que eu tenho dá certo. E as aplicações que eu coloquei para cada coisa também dá certo. Então é um pouco dessa organização mental, repito, que eu quero tentar trazer aqui para vocês. Só que eu quero organizar isso de uma forma que seja como se a gente estivesse subindo uma escada degrau por degrau de uma forma bem interessante, para que haja uma compreensão. Porque uma coisa eu digo, meus irmãos e irmãs, muitos de vocês, e quem não for o caso, por favor, não fique chateado comigo, não aplicam, não fazem algumas coisas pelo medo de errar. Pelo medo de errar e alguma coisa dar errado. Meu irmão, minha irmã, se a gente vai fazer alguma coisa com medo, não fazemos, porque a gente já quebrou a energia do processo que nós estamos fazendo. Isso é uma organização mental. Da mesma forma que uma suposição muito... Uma suposição não, um caso muito, digamos assim, recorrente que necessita entendimento e organização mental para essa questão. Muitas das vezes eu não estou me sentindo bem e não quero ir no terreiro. Ou não quero ir fazer o trabalho, que eu não preciso ir no terreiro, eu tenho que fazer meu trabalho aqui, eu não quero ir fazer. Eu tenho que entender o que está acontecendo, porque de repente não está me sentindo bem, é a carga negativa que não quer que eu vá me limpar. Então eu tenho que perceber o que é, para saber o porquê que eu estou assim, porque de repente isso é a necessidade maior que eu estou precisando e tem alguma coisa me bloqueando para eu poder me ajudar, me autoajudar. Então, fazer essa escada de conhecimento que acontece aqui no canal com os vídeos até hoje, mas tentar trazer isso de uma forma mais organizada e entendível para que vocês possam praticar sem ter um medo. As opiniões contrárias às minhas, vocês devem receber elas e avaliar o que é melhor, o que não é melhor para a sua vida. Muita coisa que eu posso falar aqui ou mostrar daqui para frente, você pode achar que não é aplicável para você e está tudo bem. Mas são coisas que, se você acredita que é aplicável para você, você não pode fazer com medo, porque senão não funciona. E você quebra o trabalho que você está fazendo. Exemplo, acender vela. Eu só não acendo... Eita, que meu copo parece que é água... Não sei se vocês conseguem ver, mas parece que é água com gás. Tanta bolinha que fez aqui, a energia volta. Quando você vai acender uma vela, você tem que ter a firmeza daquilo que você está fazendo. Eu ia falar, nós não acendemos vela para Exu dentro de casa. E não acendemos vela para Egum recém-falecido. Também. Eu quero oferecer uma vela para um ente querido que faleceu. Eu acendo para o meu caboclo, eu acendo para o meu preto velho. Meu pai, leva essa energia para ele, que ele deve estar precisando. Se não estiver precisando, isso é um gesto de carinho para a vida dele. Está começando agora no mundo espiritual. Então,
São questões de entendimento para o seu bem-estar, para que você supere as dificuldades e muitas das vezes, nem sempre, a dificuldade maior é a insegurança de fazer alguma coisa. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Vanessa, eu cheguei agora na live, parece estar top, sobre alta magia, tenho muita curiosidade. Vanessa, é de uma forma bem simples para você. Baixa magia é tudo que eu consigo fazer. Alta magia é tudo que eu consigo fazer apoiado por uma entidade. Então, isso é o mais básico do básico para um entendimento rápido para começar um estudo. Então, obrigado pela presença. Deixa eu ver o que mais você falou. Peço ajuda por cura completa de mim e de meu filho, Gabriel Silva. Gabriel Silva Genari, que está dependente químico de crack. Nosso sofrimento está demais. Vanessa, por favor, entre em contato comigo no Zap 991413616. Eu geralmente todas as meus vídeos e lives têm o meu número aqui do lado. Na live de hoje eu quis deixar ela mais ampla, que eu quis mostrar o blog lá no começo da live, mostrar o que está sendo feito a mais. Então, por isso que não está aqui hoje. 21 99 141 3616. Deu branco por 1 minuto, quase que eu não lembro o telefone, gente. Fala comigo no Zap, por favor. Boa noite a todos. Vou escrever aqui que eu acho que facilita, né? O Zap para o atendimento, seja no jogo de búzios, no jogo de tarô, é esse aqui, para pedir trabalho de Umbanda também. Só que, como todos vocês que já me acompanham sabem, eu não cobro para responder uma pergunta ou dar uma ideia para auxiliar você a superar alguma coisa. Tá aqui no chat. Maria Amélia, seja bem-vinda. Maria Rosimeire, boa noite, seja bem-vindo. Rose, alguém pode até ter levado ela. Pode ter acontecido? Pode. Pouca probabilidade ela ter saído voando, ou às vezes você ter jogado fora sem querer. Acontece. Maria Amélia, eu. Ana Maria Albuquerque, boa noite, seja bem-vinda. Silva Ed, boa noite, seja bem-vindo. Bruno de Jesus, axé, seja bem-vindo. Meus irmãos e irmãs, eu preciso me policiar para encher o saco de vocês com isso. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Você gostou do que está sendo falado aqui? Compartilhe o vídeo, ajuda pra caramba. E se você gosta daqui, seja membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre você. E eu lembrei de outra coisa que eu queria falar para vocês. Me indagaram do porquê que eu criei a vaquinha. A vaquinha é para resolver tudo. O problema de ter muito quente aqui, o problema, N problemas, é para resolver tudo. E essa vaquinha, ela existe, acho que desde 2014. É que eu não divulgava ela. Eu voltei a divulgar a vaquinha aqui para tentar resolver tudo que eu preciso resolver. Desde o estoque de vela, a consertar alguma coisa aqui do PC, que graças a Deus está funcionando bem. Colocar um ar aqui, fazer um monte de coisa para resolver tudo. É o motivo da vaquinha. E quero agradecer muito também aos membros do canal. Meus irmãos, vocês que são membros do canal, muito obrigado. O estoque de velas foi renovado esse mês por vocês. João, mas o que você quer dizer com isso? É porque eu cobro o mesmo valor nos meus trabalhos de jogo de búzios e jogo de tarô? Já vai 10 anos? Talvez seja isso. Mas eu não posso aumentar eles. Então, toda a grana que eu consigo gerar a mais, tirando o meu trabalho, ela é boa para eu manter o estoque, para eu poder manter preço e poder fazer as caridades que eu faço quando alguém me manda uma pergunta, não pode pagar um trabalho e eu, pelo menos, conseguir colocar algumas velas para ela, seja na tronqueira ou no altar. Então, é para isso. Bruno, a vaquinha, eu vou mandar para você o link da vaquinha aqui, peraí. Aqui em cima na live tem o Seja Membro, se você quiser se tornar membro do canal, se você quiser enviar superchat, esse tipo de coisa. Mas a vaquinha, eu vou mandar para vocês aqui o link agora. Eu joguei lá em cima mesmo. É desde 2014. Aqui. Vou botar o link da vaquinha aqui. Eu divulgo ela
Olha o que eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando uma webcam para comprar, porque essa daqui já está borrando a imagem. Deixa eu remover isso. Vou pesquisar aqui de novo. Eu copiei o link. Por que foi o link da webcam? Vamos ver se agora vai. Bruno, o que eu vou falar para você agora, eu falo para todo mundo. Eu não sou hipócrita. Aqui não existe isso. Quer ajudar? Quer ser membro? É muito bem-vindo. Mas só faz se isso não for desequilibrar você de forma nenhuma. Porque se você se desequilibra financeiramente por minha causa, você se desequilibra. Se desequilibra e me desequilibra junto. Então, sempre uma questão de equilíbrio. Vanessa Costa Silva. Pai, no caso das magias europeias, no caso europeus, é tipo a Umbanda de lá? Usam elementos de lá que não temos aqui. Eu ainda não sou membro porque estou sem renda, mas quero participar assim que puder. Vanessa, problema nenhum. Eu dou alguns presentes para os membros aqui, tem que dar, porque eu tenho muito tempo que eu não gravo nada para eles, eu estou com curso atrasado. Mas eu respondo todo mundo igualmente. Membros, vocês são muito importantes e me perdoem por isso. Mas vamos falar de magia europeia. É uma questão muito diferenciada de uma cultura da Umbanda. Digamos que existem muitas formas de cultura de magia pelo mundo. Existem os panteões, que seriam um conjunto de deuses que deram conhecimento para determinados povos, para cada um ter os seus ritos magísticos e suas religiões. Dentro da cultura de Umbanda de Candomblé, o panteão iorubano, que vem de África para nós, e até um pouco mais antigo, o panteão egípcio também poderia ter entrado, mas não entrou. Então ficou somente no egípcio. Agora existe o panteão grego, o panteão romano, o panteão europeu, que se divide em muitas formas e várias culturas mágicas, como o druidismo, por exemplo, e outros tipos e formas de magias europeias, que nós não podemos colocar como se fosse uma umbanda, porque muito desses ritos não existe o processo do desenvolvimento, e eu vou explicar isso, o desenvolvimento da mediunidade da forma que acontece dentro de uma umbanda. Dentro da umbanda, nós começamos a realizar trabalhos, mesmo sem nenhuma prática de aplicação mágica, como é que eu posso dizer, de forma lógica por nós, mas no desenvolvimento no cotidiano, dentro do terreiro, com os ensinamentos e o que você faz, você começa a desenvolver aquilo, você está buscando espiritualidade, está em contato, e a sua mediunidade vai se educando junto com os seus irmãos dentro de um processo de um terreiro. Tomado hoje em dia, mais fácil ainda, com toda a gama de conteúdo e de estudo que você tem para ler. Na minha época não tinha estudo. Mas hoje tem muito conteúdo para você agregar de forma sadia o seu desenvolvimento. Para que haja uma incorporação, até que aconteça isso com você, você pode conversar com outros irmãos da espiritualidade usando seus irmãos do terreiro como ferramentas de trabalho, para passar o conhecimento deles, como o pai Joaquim utiliza o Fernando para passar conhecimento para vocês aqui. Dentro de uma magia europeia, abertamente isso não acontece. Existem algumas práticas onde se tem oráculos, e isso pode acontecer, sim, mas não é uma coisa tão aberta e precisa-se anos de estudo e desenvolvimento para isso. Vocês querem ver um culto de bruxaria boa, que é com base na cultura africana? É o culto de Egungun. Nossa! É uma magia muito boa. Formas de magia muito boa dentro com magia de Egum. São nossos ancestrais e não Egum, espírito negativo, da forma que muitos de nós entendemos. Escutou a palavra Egum? É espírito desencarnado. Muitas das vezes recebe a conotação negativa pelo conhecimento da pessoa que está falando. Maurício Carlos, João, o Ventania falou que se fosse cultuar um deus, deveria cultuar a deusa Hecate. Palavras do senhor Ventania. O que você acha dessa deusa? Eu não sou praticante de uma cultura que tem Hecate como deusa, embora a cultura Wicca, muitos adotam Hecate como deusa. Obrigatoriamente? Na maior parte dos casos, as pessoas responderiam que sim. É obrigatório todo mundo é assim? Não. É uma cultura muito sadia. A cultura de magia Wicca, ela é muito sadia. E não é só o Wicca que cultua Hecate como deusa. Não.
Porém, contudo, entretanto, todavia, é uma energia diferenciada que pode ser começada de forma sadia e segura dentro de um ritual seguro, sem problema nenhum. Não é uma energia a qual eu me adequo. E por que não é uma energia a qual eu me adequo? Porque eu não tenho contato, eu não desenvolvi um estudo e um contato, desenvolvi um contato com anos. Quando eu preciso de força feminina, e todo homem precisa, sem hipocrisia nenhuma, eu peço para minha mãe 7 saias. Chego no altar, peço para minha mãe Oxum. Quando eu quero trabalhar alguma coisa de questão feminina, principalmente para mim ou para outra pessoa, João, o que você trabalha de feminino para você? Inteligência emocional. Mulheres sempre têm mais capacidade mágica do que homens por uma coisa chamada inteligência emocional. A capacidade de sentir feminina, ela é muito maior que a masculina. E dependendo do estado que eu esteja vivendo, da situação que eu esteja vivendo, eu estou sensível igual a pedra. Então, muitas das vezes, eu preciso melhorar a minha sensibilidade para sentir aquilo que eu tenho que fazer de melhor para um trabalho de umbanda ou para botar um jogo de búzio para alguém. E por isso eu preciso de energia feminina, equilibrada. Não tem nada a ver com sexualidade aqui da nossa realidade. Equilíbrio energético. Todos nós temos um polo masculino e um feminino na espiritualidade que nos guarda. Exu e Pombogira, caboclo, caboclo, erê masculino e feminino, preto velho e preta velha. Vocês nunca perceberam isso? O equilíbrio entre os polos masculino e feminino na nossa coroa espiritual? Tudo é uma questão de equilíbrio. E como nós levamos isso com equilíbrio e entendimento, conseguimos colocar em prática muitas coisas. Por isso. Então, Maurício, eu acho muito bacana alguém quiser começar a desenvolver o contato, desenvolver um contato com Hecate e Cornífero, pode começar tranquilamente, é uma boa cultura. É uma boa cultura. Não me adequo a ela, mas eu já participei, já fui convidado a participar de rituais, principalmente de iniciação a Hecate, e foi lindo, sem problema nenhum. Rose Barreto, já tem tempo que te sigo, João. Pretendo ser membro em breve. Gente, toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre vocês. E eu vejo, e eu conversei com um terapeuta. O terapeuta, muitas das vezes que vai começar a trabalhar como terapeuta, ele tem essa dificuldade ainda de... Estou falando de terapeuta, não estou falando de sacerdote. Mas que um terapeuta vai trabalhar com terapias holísticas, vai ser amparado pela espiritualidade que o rege para realizar o seu trabalho. E tem muito essa questão dessa dificuldade de dinheiro, espiritualidade, religião. Gente, há anos eu trabalho aqui, há anos eu explico o equilíbrio e a forma justa do trabalho digno que deve ser feito, da forma que eu acredito. Então, tentar trazer isso para a organização mental dessas pessoas que estão começando o trabalho é extremamente necessário. Porque eu não posso cobrar se um preto velho meu incorporar na frente de alguém num jogo de búzio, eu não cobro. Agora, se é o João trabalhando, o João cobra por aquilo. Porque também precisa manter luz, precisa manter os trabalhos, precisa manter tudo que uma vida material precisa. Então, o equilíbrio. Sempre. Sem grilo de conversar sobre qualquer assunto, meus irmãos e irmãs. Sem grilo nenhum. E eu gosto muito de estar em live aqui porque às vezes eu converso com pessoas, o Zap, a fila do Zap, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Se eu tô devendo resposta para alguém aqui, me perdoe. Mas até que não tem muita gente me esperando, não. Atender e conversar com quem pode, com quem não pode, pagar, gente, eu acho que é o básico para manter-se o bom trabalho. Então, levando isso em consideração, às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Mas eu gosto de estar aqui em live conversando com vocês, embora eu fuja dela, que é muito quente, hoje está fresco. Então, toda a soma de fatores é para tentar entregar um trabalho melhor para vocês, melhorar a qualidade daquilo que eu faço. E é por isso que eu tenho que me policiar a fazer esse tipo de coisa, que é pedir like, compartilhar, seja membro. Cleusa, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Axé. Já deu uma olhada nos vídeos lá para membros? Dá uma olhadinha lá. Tá faltando coisa? Tá, mas tem bastante coisa já. Seja bem-vinda mais uma vez. E obrigado. Gente,
esse é o processo de live de oração que eu queria fazer com vocês, tá bom? Eu apresentei tudo que eu queria apresentar para vocês. Peraí, da Silva Edil, eu vivo na Europa e ainda não encontrei uma casa de umbanda. É uma pena, meu irmão. É uma pena. Enquanto você não consegue achar uma casa de umbanda, mas se você é um bandista ou deseja começar a ser um bandista, dá uma olhada na live 16 e 17 aqui do canal e você sempre pode começar o seu processo de oração de uma forma segura. O conteúdo aqui do canal e conteúdo de outros lugares que sejam agregadores para o bem para você, consome para trazer conhecimento e você colocar esse conhecimento em prática para o seu bem e para o contato com a sua família espiritual mesmo. Até que apareça um lugar qual você se sinta bem, e aí deve ser difícil de encontrar muitos, mas que o que você encontrar, eu espero que você se sinta bem para estar frequentando. Acho que eu respondi todo mundo. Respondi, não faltou ninguém. Então, meus irmãos e irmãs, eu me lembro que na última live que eu fiz, aí pularam-se algumas sexta-feiras, eu coloquei os vídeos do compilado do pai Joaquim, das mandingas que ele ensinou, e eu pedi para vocês um copo d'água. Então, eu vou pedir para vocês um copo d'água hoje, e o copo d'água de hoje, daquela vez eu pedi para vocês beberem, o copo d'água que eu vou pedir para vocês colocarem do lado, não bebam não. Hoje nós vamos descartar ele, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho para vocês. Nossa, parece água com gás. Eu queria muito que vocês pudessem ver isso. Olha como é que fica. Não é água com gás, não. Não vou beber de você, vou beber da garrafa. Já que eu vou pedir para descartar, eu vou descartar você também. Garganta seca. Não precisa de mais nada, só precisa de um copinho d'água. João, poderei tomar banho de limpeza no início da noite? Pode, sem problema nenhum. Isso aqui é uma colaboração. Vocês sabem que eu tinha uma ideia muito errada quando eu via um pastor, um espírita, alguém falar assim: coloque um copo d'água agora do lado do seu televisor ou do lado do rádio. Eu achava isso uma besteira sem tamanho. É uma opinião muito minha. Por favor, peguem um copo d'água. Eu achava isso uma besteira sem tamanho. Aí, olha o puxão de orelha. Como é que você pode chamar de besteira um ato de fé com uma ferramenta magística que uma pessoa vai estar fazendo segundo uma orientação? Espiritualidade tem distância? Ué, calei a boca. No meu achismo, né? Porque não houve uma conversa, foi só aqui dentro. Sim, senhor, meu velho. Meu pai velho Cipriano, um professor e tanto. Me ajuda e me ensina muito. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem hoje é... Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, que é abrangente a todos. E o copo d'água de hoje, eu vou pedir para vocês, por favor, que vocês joguem no vaso de descarga. Ou podem jogar no tanque ou na pia, mas jogou na pia, abriu a torneira, água corrente. O banho de canjica pode se tomar só na sexta-feira? Ana Maria? Não. Não pode tomar só na sexta-feira. O banho, seja ele qual for, muitas das vezes existe uma mitologia que tem que ser feito tal dia, tal hora. Às vezes, eu não posso esperar. Por exemplo, toda segunda-feira eu faço trabalho para Exu. Minha obrigatoriedade. Agora, se vem uma pessoa com uma urgência, eu não vou fazer um trabalho de Exu numa sexta? Eu vou. Se vier uma pessoa com uma dificuldade muito grande, se sentindo péssimo e mal, numa segunda-feira para mim, pedindo um trabalho para Oxalá, não vou botar uma vela, não vou botar uma canjica para Oxalá na segunda-feira? Não é lógico, minha irmã. Não é lógico. Então, sim, minha irmã, você pode fazer o banho de canjica pedindo bênção para Oxalá, não obrigatoriamente num dia na semana, mas conforme sua necessidade e sua fé pedir. Bom? Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Agradeço pela vida de todos que apareceram aqui na live.
Agradeço pela vida de todos que não puderam estar aqui, mas possam vir estar ouvindo esse trabalho e que seja agregador para a vida deles, como é para mim e para as pessoas que estão aqui. Eu peço a bênção de todos os orixás, peço a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, e peço mais uma vez a bênção de todos os orixás e iabás que nesse mês de Oxum possamos estar juntos aqui mais vezes, cultuando a nossa espiritualidade, agregando uns para os outros, formando massa de energia que possamos estar gerando positivismo tanto para a nossa vida quanto para o auxílio da espiritualidade no trabalho no todo, da qual não compreendemos. Ofereça essa energia à minha espiritualidade e à espiritualidade de todos que aqui estão para que isso aconteça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e irmãs, olha, muito obrigado pela presença. Axé. Espero estar aqui com vocês mais vezes. Até arrepiou, não sei se vocês sentem, mas arrepia. Às vezes eu até erro oração por causa disso. Muito obrigado pela presença. Arrepia. Eu desorientado. Pela presença, obrigado, Axé. Espero estar mais vezes com você aqui nesse mês de Minha Mãe Oxum. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz.